Queridas mentes seguras, antes de começar este episódio, preciso partilhar algo muito pessoal convosco. O sentimento que me preenche é de gratidão. Grato porque as vagas da primeira edição do Mentes Seguras foram totalmente preenchidas e o que isso representa para mim é um sentimento enorme de confiança. Grato porque o feedback que tenho recebido do curso tem sido avassalador. E grato, sobretudo, por cada mensagem vossa que está a confirmar aquilo que eu no fundo já sabia no meu coração. Este é o meu grande propósito, é a minha grande missão que eu abraço: ajudar a transformar Portugal num país de mentes seguras. Nunca quis criar um curso, quis criar um movimento, uma comunidade de pessoas que escolhem cuidar da sua mente com a importância que ela merece, que não querem apenas sobreviver, que querem viver, que não querem ser normais ou apenas aquilo que a sociedade espera delas, que querem ser únicas, reais, expressar aquilo que realmente são e não o que os anos foram apagando. Porque foi isso que viemos ao mundo para fazer. Não apenas para observar, mas para participar, para expressarmos o nosso potencial. E aquilo que tenho visto nestes últimos tempos, as transformações, os testemunhos, as mudanças reais, a vida das pessoas, dão-me uma certeza absoluta. Isto está só a começar. Está aberta a pré-inscrição na segunda edição do curso Mentes Seguras. Não como uma repetição, mas como uma evolução. Mais profunda, mais completa, mais transformadora e, acima de tudo, para ainda mais pessoas que sentem que chegou o momento de parar de sobreviver e começarem finalmente a viver com clareza, equilíbrio, alma, coragem e propósito. Se este projeto fala à sua alma, se alguma vez sentiu que a sua mente podia ser uma aliada sua em vez de um campo de batalha, então fique por perto. O tempo chega sempre para quem está preparado e nós estamos aqui para si. Hoje tenho comigo alguém que, para mim, não é apenas um dos grandes cirurgiões cardiotorácicos de Portugal. É um amigo, uma pessoa que conheço há mais de 20 anos, uma pessoa por quem tenho uma admiração profunda pelo pai, pelo marido que é, pela coragem, pela forma como desafia o status quo, pelo pragmatismo, pelo raciocínio lógico, pelo espírito crítico e, acima de tudo, por ser uma das mentes mais seguras e brilhantes que conheço. O Dr. Gonçalo Paupério é diretor de serviço cardiotorácica no IPO do Porto, onde vive diariamente no limiar entre a vida e a morte, acompanhando pessoas em alguns dos momentos mais decisivos das suas histórias. Foi também uma das pontes humanas e clínicas fundamentais entre o IPO e o escritor José Luís Peixoto, contribuindo diretamente para que o livro A Montanha pudesse existir com a verdade, dignidade e profundidade que o tema merece. Alguém que liga em conversa ciência, filosofia, tecnologia, biologia, sentido de vida e mesmo responsabilidade intransferível. Um homem que sabe o que é viver no limite entre a vida e a morte e que permitiu que isso o tornasse profundamente humano. Quando fala da sua família, dos filhos, das prioridades e a forma como experiencia no IPO, impactou a sua forma como encara a existência. É uma daquelas pessoas raras com quem converso numa manhã sobre técnicas cirúrgicas altamente complexas que ele executa e ao mesmo tempo de neurociência, da vida como uma alucinação controlada, da ordem e do caos, da pressão biológica da espécie, de psicanálise, da sombra, da culpa ou do propósito de vida e daquilo que realmente vale a pena preservar. Por isso, e por muito mais, é uma honra enorme receber hoje, no Mentes Seguras, o meu amigo, o Dr. Gonçalo Paupério. Grande Gonçalo, grande Paupers, obrigadíssimo por teres aceito este convite. Eu já te escrevi na introdução, mas vou-te perguntar, como é que tu te descreverias em 3 adjetivos? Isso é uma pergunta difícil para começar. 3 adjetivos. Eu diria que sou uma pessoa progressista, gosto de procurar coisas novas, gosto de me envolver em coisas novas. Sou uma pessoa que é bastante ligada aos seus amigos, à sua família, essencialmente, e ainda cada vez mais à minha família, portanto, conectado, eventualmente, e uma pessoa alegre. Acima de tudo, eu levo a vida com bastante alegria. Aliás, a minha mulher, agora posso dizer mulher porque já casamos,
a minha mulher comprou um quadro que temos por cima da lareira que diz precisamente que a alegria é a coisa mais séria da vida. E eu levo essa frase como quase um mote. Acho que a alegria é algo que nos faz levar as coisas para a frente, que nos faz ter vontade de viver e que nos faz também gostar dos outros, não é? Uhum. Se nós não estamos alegres, temos dificuldade em gostar de nós e dos outros. Eu achei esse póster que tens em casa fantástico, de tal maneira que é algo que vou incorporar também. Vou emoldurar um idêntico e vou tê-lo lá também para me lembrar disso todos os dias. O que tu disseste inicialmente de progressista é algo que eu vejo muito em ti, que é viveres e teres a coragem para viver com aquilo a que chamamos um experimental mindset. Ou seja, não teres crenças fixas, não teres um sistema de crenças fixo, dogmático e inabalável, mas seres capaz de, tal como um cientista, pôr hipóteses, testá-las e com isso estando uma bússola para o teu rumo. Isso faz-te sentido? Faz todo sentido. Eu já passei por várias fases, não é? Uma pessoa vai evoluindo, quando eu digo evoluindo, não digo evoluindo para melhor, digo vai alterando a sua forma de estar, a sua forma de ser e a sua forma de pensar. E eu já tive momentos, por exemplo, quando era mais jovem, que era extremamente católico. Aliás, foi assim que nós nos conhecemos, precisamente. E depois a vida levou-me para outros rumos, e neste momento estou assim num limbo em que sou crente e não crente, dependendo das alturas e da fé que cada um tem. Eu acho que no final acabo sempre por ter lá um pouco de fé e acreditar em Deus. Não especificamente no Deus como vê a Igreja Católica, mas em Deus. Mas vejo que ao longo da vida esta minha crença vai sendo alterada. E quando eu digo este tipo de crença, não falo só na religião, falo também na crença na ciência, na crença das nossas visões que temos pelo próprio mundo, a forma como vemos o mundo, desde das teorias quânticas à forma como vemos a matéria em si. Quer dizer, à medida que nós vamos aprendendo, vamos alterando a forma como vemos o mundo. E alterando a forma como vemos o mundo, isso também nos altera a nós. E eu penso que o facto de não ter grandes dogmas faz com que haja uma fluidez de pensamento e me permita, aos poucos, ir descobrindo facetas do mundo que eu antes não conhecia e não via. E isso tem que ser procurado, não é? Eh, Quanto mais quanto melhor vemos algo, quanto melhor o conhecemos, melhor o podemos gostar dele, desse momento ou dessa realidade, ou melhor o podemos amar. Aliás, quanto mais conhecemos, melhor amamos. Se nós não conhecemos, por exemplo, uma pessoa, a forma como a amamos não será a forma mais perfeita. Quanto mais pormenores conhecermos, quanto mais características, quanto melhor soubermos da sua identidade, mais e melhor a conseguiremos amar, não é? Isso é um pouco como a rosa do príncipezinho. O que fez daquela rosa tão especial foi todo o tempo que ele lhe dedicou. E o que tu dizes tem aqui 3 pontos. Primeiro, fizeste-me lembrar dos tempos dos grupos jovens de Cristo Rei, tu foste o meu monitor, e eu lembro que, pá, que me expulsavas quase semanalmente da sala, que é interessante, e de facto tivemos essa educação católica, o que me leva para um segundo e para um terceiro ponto. Um primeiro destes dois, que já partilhei contigo, foi o facto de eu ter tido uma namorada a quem uma vez lhe perguntei: imagina o que é que um Golden Retriever responderia se tu lhe perguntasses o que é que originou o mundo. E ela era brasileira e respondeu-me: então, João, ele falaria que era Deus. E eu disse: opá, tu conheces Golden Retrievers muito mais elaborados do que aqueles que eu conheço, porque os que eu conheço iam dizer ruff ruff. E nesse sentido, se nós temos acredito eu, vejo isto desta maneira, é a minha percepção, que é uma posição muito narcísica da nossa espécie, nós fragmentarmos os animais entre racionais e não racionais. Ou seja, nós racionais, especiais de corrida, todos os outros diferentes.
E que tu, sendo um médico e mais do que tudo, sendo uma pessoa que tem cultura em várias áreas, incluindo neurociência, entendes e sabes que foram milhares de milhões de anos de evolução que fazem com que nós partilhemos partes do nosso cérebro idênticas a répteis, que nos mantêm vivos, idênticas a tantos outros mamíferos, e depois o neocórtex, que é aquilo que nos permite racionalizar um pouco mais, ir racionalizando a vida, acaba por ser um bocado no gerúndio nesse sentido, uns mais, outros menos, têm acesso a essa faculdade. É muito menos do que, as informações que são captadas através de todas as sinapses sensoriais, ou seja, os 5 sentidos, se não existir um sexto, e as emoções que sentimos na relação com outros. Portanto, antes de mais, sermos muito mais relacionais, depois emocionais, devido às emoções que sentimos nessas mesmas relações, e racionalizamos tanto mais quanto podemos essas emoções que vamos sentindo. Se calhar pensamos que racionalizamos mais do que o que realmente racionalizamos. Eu penso que os seres vivos são um espectro, nós é que os dividimos, e desde Linneu, em diferentes espécies, géneros, etc. Nós é que o fazemos. Nós é que o Portanto, fazemos, temos a exatamente. possibilidade. Nós é que os dividimos para conseguirmos arrumá-los, cada um na sua gaveta, porque para nós é útil termos as coisas engavetadas Tal como o para conhecimento, conseguirmos que é um só, e coordenar. nós temos que o compartimentalizar para o estudar a fundo. Exatamente. E com o ser humano e com os restantes animais, o que nós temos é um espectro. E temos um espectro, não só o espectro de desenvolvimento, temos também um espectro de pensamento e um espectro civilizacional, não é? Nós neste momento temos populações que ainda vivem na Idade da Pedra, e para eles e nunca tiveram contacto com o mundo que nós chamamos o mundo atual, não é? E para eles a realidade é aquela. Quer dizer, em 2025 nós temos pessoas que nunca tiveram acesso a um sistema de escrita, por exemplo, não é? E temos populações que vivem com uma cultura totalmente diferente da nossa, que nem sequer equacionam algumas realidades que para nós são tomadas como garantidas, e algumas liberdades e algumas formas de ver o mundo. Portanto, nós vivemos no nosso casulo, que é o nosso casulo europeu, português, de extremo da Europa, etc. E cada vez que viajamos vamos descobrindo, e é uma forma ótima de nos desenvolvermos a viajar, não é? Vamos descobrindo outras realidades, outras formas de ver o mundo, e se calhar até nos permite tomar a aceitação de pessoas que para nós nos mexeria muito com o nosso íntimo, não é? Nós vemos que realmente há pessoas que são exatamente como nós, mas que veem o mundo de uma forma completamente diferente. Mas isso também acontece dentro de Portugal. Nós, apesar de vivermos num país supostamente desenvolvido, e nós temos pessoas que dentro de Portugal vivem numa realidade completamente diferente da realidade citadina do Porto, ou de Lisboa, de Coimbra ou de Braga. Há uma pergunta que eu não estava à espera de te fazer hoje, nem tão cedo neste episódio, porque é uma pergunta muito profunda, em relação à qual eu vou pensando bastante, e lá está, vou sempre construindo e vou sempre destruindo paradigmas e acrescentando um pouco mais esta minha resposta, que tem que ver com a ideia de tu veres a existência às ditas escalas de 10. Ou seja, eu muitas vezes acredito que, sendo que tudo partiu de 1, agora esse 1 não sei o que é, muitos podem chamar-lhe Deus, muitos podem chamar-lhe Big Bang. Eu, como já te disse, chamo-lhe a grande beleza, porque é o nome do meu filme preferido e porque acho que isto é de facto uma grande beleza. E penso que, se tudo parte de 1, faz sentido que as leis do átomo se apliquem à célula, se apliquem ao tecido, se apliquem ao organismo, se apliquem ao indivíduo, se apliquem à forma como ele interage em pequenos grupos, civilizacional, ao planeta, ao cosmos. E isso leva-me a perguntar-te o seguinte, que é, se assim for, podemos pensar que há coisas que acontecem, há fenómenos que podem ter causalidade, ou seja, algo os causou, e outros que possam ter acontecido com um sentido.
Ou Mas seja, diz. aí estamos a entrar no livre-arbítrio, não é? Uhum. Se existe ou não existe livre-arbítrio, que é uma dúvida que eu tenho, sem dúvida. Hum, e não sei se o irei responder alguma vez. Há algumas coisas que eu acho que vai ser muito difícil, pelo menos no nosso timeline, de lá chegarmos, e que são algumas questões filosóficas que já existem há milhares de anos, não é? A primeira vez que se falou, que eu saiba, que se falou de átomo foi na Grécia Antiga, né? E foi por observação direta. Nós tivemos um filósofo que se apercebeu que as escadas iam sendo desgastadas e, portanto, as escadas tinham que ser feitas de partículas que se iam desagregando, mas iria chegar a um ponto em que não era possível desagregar mais, e daí existir a palavra átomo, que é indivisível. Portanto, nós agora conseguimos finalmente observá-lo com o microscópio eletrónico, não é? E daqui saltamos para o livre-arbítrio. Porquê? Porque é uma questão de fé. A existência ou não de livre-arbítrio faz-nos pensar se existe Deus, por exemplo, não é? Se existe um Deus que nos permite ter algum papel na decisão e no nosso futuro. A Igreja acredita que existe livre-arbítrio, é uma condição, é um dos dogmas, não é? Uma condição sine qua non. Mas há vários estudos, até neurocientíficos, deves saber melhor do que eu, que demonstram que um pensamento é elaborado muito antes de nós o tomarmos como consciência. Portanto, se ele é elaborado antes, e se não é elaborado com a nossa vontade, mas a nossa vontade é simplesmente a consciencialização de um pensamento que ganha força e ganha sentido dentro do nosso cérebro subconsciente, será que existe mesmo livre-arbítrio? Eu penso muito nisso e dou-te a minha resposta. Atual, não quer dizer que, claramente, sempre que há uma substituição de um paradigma por outro, há sempre um clash grande, há sempre uma revolução, seja a nível externo ou a nível interno do indivíduo, e com certeza estou aberto para isso, porque a minha questão é mesmo essa, é como eu costumo dizer, aquele verso do Miguel Torga, é não caber no berço em que nasci, ou seja, nas crenças que me foram impostas, quebrar barreira uma a uma, perdão, ou seja, crença a crença, e ele diz, e morrer sem nenhuma, eu digo, e viver sem nenhuma, nesse caso. E aquilo que eu penso do ponto de vista também neurocientífico é que o espaço para o livre-arbítrio existe. Agora, é muito mais limitado do que aquilo que acreditamos. Isto porquê? Porque eu nasço... Estamos condicionados por tudo, desde a sociedade, aos nossos pais, ao sítio onde vivemos, à nossa economia, às experiências, não é? Isso que tu Todas as disseste... experiências que nós temos alteram a forma como nós vamos agir na vez seguinte. Mas aí já vamos encontrar uma parte fixe, que é, sim, o que tu dizes é totalmente verdade, e quando eu estava a ouvir dizer que nasceres em diferentes lugares do país faz com que a tua identidade seja diferente, de facto é verdade, e há estudos que mostram que quem nasce num lugar com climas mais amenos tem tendência para ser mais exploratório e mais outgoing, porque não tem tanto a ameaça das intempéries, ao contrário de pessoas que vivem em climas mais desertos, por exemplo, ou mesmo em países nórdicos, em que existe a ameaça da meteorologia. E isso de facto molda a forma como tu interages com e expressas certos genes, já a questão da epigenética, tudo isso. E quando tu nasces, não és uma white canvas, não nasces totalmente em branco, porque tens um ADN. Contexto. Sim, mas de acordo com o que vais viver, há diferentes genes que vão ser expressos, e daí a importância tão grande das fases de desenvolvimento precoces na estruturação daquilo que vai ser a base da pirâmide da tua identidade. Contudo, e há uma série de crenças que vão ser instaladas como num software, algumas que são umas aplicações úteis, outras que são autênticos vírus, e que te cabe a ti passares ali um antivírus e descondicionares isso. E às vezes é muito difícil, porque estás quase gravado na nossa forma de pensar e de viver, não é? A forma como nós, o sítio onde nós vivemos, e a forma como tivemos a nossa educação, vai nos condicionar a vida toda, se nós não formos capazes de nos aperceber
que temos aquela característica e se não formos capazes de procurar muitas vezes até ajuda, porque às vezes é preciso ter alguém de fora para conseguirmos ter também algum Claro, insight, alguém que nos ajude a superar esse condicionamento que nos foi gravado logo desde a infância. claro, porque essa viés é uma profecia que se autocumpre, é uma self-fulfilling prophecy, que é quando tu nasces, não há exceções à parte, não há bebés que não aprendam a andar, todos aprendem. E quantas vezes é que tentam? As necessárias. E nunca ouviste um bebê dizer eu não consigo andar, porque eles não têm palavras sequer, então não têm estas crenças enraizadas. Mas já ouviste muitas crianças a dizer eu não consigo fazer isto, e adultos, meu Deus, que ainda com uma partes infantis dentro deles, porque nós todos os anos vão passando, o nosso aspecto físico muda, nós maturamos algumas partes, mas ficam lá algumas da criança que eu fui, do pré-adolescente, do adolescente, do tatatá. E é importante que haja uma coesão de tudo isso. E ouvimos muitas vezes adultos a expressarem a criança que eram através desses não consigos, que não foram ouvidos na infância, em que não houve uma função parental continente em que fosse devolvida a segurança para tentar, sem medo de falhar, ou entendendo a falha como algo necessário para acertar. E com... Esse espírito de criança, de admiração, de perguntar o porquê. Por acaso é uma coisa que eu acho piada, porque agora que tenho uma filha e ela faz-me perguntas às vezes muito difíceis que eu não esperaria ter de uma criança tão pequena, e faz-me repensar o mundo e faz-me ter uma segunda infância, porque ela olha para um conjunto de objetos, e agora tenho tido muito o cuidado de lhe dar brinquedos abertos, que são brinquedos em que ela consegue construir o seu próprio mundo, Legos, ímãs que se conjugam, e ela consegue criar a sua brincadeira através desses brinquedos abertos. E a certa altura ela cria algo que para mim não faria muito sentido, mas na cabeça dela faz todo sentido, e faz-me repensar os meus dogmas sobre a existência. Eu acho piada porque às vezes dou por mim a pensar, realmente eu tinha esta capacidade de olhar e admirar-me quando era miúdo, por exemplo, usava as linhas do chão para fazer de estradas com os carrinhos de brincar, e é algo que nós, com a idade, deixamos ou pelo menos eu, deixei de ter essa capacidade, e que agora vejo a ser reaberta, que é olhar para algo e perceber que aquilo pode ter uma função bem diferente daquilo para a qual foi construída. O nosso cérebro eh, desenvolveu-se ao longo de dezenas de milhões de anos para nos manter vivos, não para nos fazer felizes. Então, a mudança de perspectiva e a atenção a o termo técnico seria uma saliência da realidade, é algo que implica um gasto calórico. E nós éramos caçadores-recoletores, portanto, quanto menos decisões tiveres que tomar, menos energia gastas. E quanto menos ação tiveres que tomar, mais ainda. Por aí, são Tens exemplos... que ser eficaz, senão passas fome. Exatamente, só que já não estamos aí. Então é que aquilo que na altura era uma feature de um software necessário, agora torna-se um bug que pode ser utilizado até um certo ponto, mas que a partir de um outro só te atrapalha a vida, porque faz com que... Eu tive uma paciente que me disse: os meus 10 últimos anos passaram a voar. E isso aconteceu porquê? Porque ela viveu exatamente o mesmo dia todos os dias, sem questionar a forma como estava a viver e a sentir e a pensar. Até porque o nosso cérebro tem a tendência para apagar memórias que são semelhantes. Portanto, se nós temos uma rotina que é exatamente igual todos os dias, o nosso cérebro vai fazer a limpeza desses dias como sendo só um. Portanto, a nossa memória vai ser... o tempo vai nos parecer passar muito mais depressa. Claro, porque há menos eventos que ficaram gravados. Exatamente, quer dizer, o tempo é uma percepção única e exclusivamente humana, e fomos nós que criamos o tempo, e cada pessoa vive o tempo da sua forma perfeitamente pessoal. E nós, quando somos crianças, tudo é novo, e o tempo um dia parece que começa cedíssimo e que acabava tardíssimo, e o dia era super longo. E agora eu pelo menos com 44 anos, eu tenho dias que parece que passaram a correr, e mesmo às vezes tenho períodos da minha vida em que estou com mais trabalho e que parece que tudo passa a correr. E só quando saio desta rotina e
e vou viajar, ou entro numa experiência nova, ou tenho um projeto novo, é que realmente parece que as coisas demoram um pouco mais de tempo a concretizar-se. Porquê? Porque a minha percepção pela novidade faz com que tenha novas memórias. E que estejas muito mais atento às saliências. A questão é que quando eu entro na mesma sala pela 50ª vez, não vou prestar atenção aos pormenores daquela sala, mas quando eu estou a ver algo novo, estou com o olhar muito mais como seria uma criança a olhar para algo pela primeira vez. Então, isso que dizes de viajar, de facto, trazer essa hipótese de poderes reconceptualizar a realidade e acrescentares um pouco mais à percepção que já tinhas, é extremamente válido. E eu costumo dizer aos meus pacientes que um truque para desacelerar a percepção psicológica do tempo é fazer coisas novas. Deixa-me dizer-te uma coisa antes disso, que tem que ver com a minha percepção do livre-arbítrio e até que ponto é que ela é, de facto, temos um código genético que vai interagir com questões atmosféricas, com questões civilizacionais, com vírus, com bactérias, com seres microscópicos e que, consequentemente, vai ter genes que se expressam mais ou menos. Aliás, e com interações humanas. Isso que estavas a dizer até é uma coisa que eu acho alguma piada, que é o nosso microbioma altera a nossa disposição. Claro. Quer dizer, quando nós temos bactérias no nosso intestino que alteram a forma como nós interagimos com o mundo, se estamos mais bem dispostos, se estamos mais deprimidos. Basta estar adoentado. Basta estar adoentado. É. Então, e depois mais do que isso, vais ter pessoas muito estruturantes na tua vida, como possam ser os teus pais, os teus professores em tenra idade, até que teres capacidade ou de estares num ambiente que é permissivo o suficiente para os poderes questionar. E onde é que surge o livre-arbítrio? Como eu digo muitas vezes aos meus pacientes, você não é os seus pensamentos, você é a mente que os observa. Isso era uma das perguntas que eu tinha a fazer, mas nesse caso já dou a minha resposta, que é: quem é que eu sou? Assim, se for mesmo lá ao fundo, eu sou quem observa esta experiência que eu estou a ter aqui, a que chamo vida. E os pensamentos são o mundo externo a surgir em mim através daquilo que eu angariei de informação através dos 5 sentidos. Por exemplo, se eu ouvir o telejornal, vão-me com certeza aparecer pensamentos catastrofistas comparativamente à hipótese de eu não assistir ao telejornal. Então, cada vez que me aparece um pensamento, eu devo pensar: eu não sou este pensamento, eu sou o que eu faço com ele. Até porque nós temos pensamentos intrusivos completamente destrutivos. Sim, às vezes eu dou por mim a pensar coisas que, meu Deus, e não quer dizer que as vai executar, não é? Simplesmente passam pela cabeça. Muito bem, excelente. Pensamentos intrusivos têm que ver com várias alterações a nível psiquiátrico, mas também ocorrem no nosso dia-a-dia, em momentos de maior stress, em momentos em que estejamos mais cansados, em que a nossa capacidade de regulação emocional seja mais fraca, basta dormir pior. Ou estar num período que é mais exigente. E a questão é, com esse pensamento, eu reconheço como meu ou consigo identificar que fonte externa é que causou o nascimento desse pensamento em mim? Um livro que eu li, uma pessoa que eu ouvi, foi a minha tia que disse aquilo, foi a minha avó, foi o Zezinho, foi a Zezinha, foi uma professora de matemática ou de anatomia ou disto ou daquilo que fez com que eu pensasse nisso. E após isso eu posso integrá-lo, ou claro que isto exige maturidade emocional e consciência destes fenómenos, posso integrá-lo como meu, entre aspas, ou então posso dizer: não, isto não me faz, isto só me faz um serviço, tchau Laura. Como disse um paciente meu no outro dia: tchau Laura, que o meu nome é Nando. Disse isto em Braga, não, achei engraçadíssimo. E depois onde é que fica o livre-arbítrio? Estes pensamentos geram emoções e as pessoas reagem sobre essas emoções. Então vivem como autómatos, que é trigger, reação, trigger, reação, trigger, reação, trigger, reação, trigger, reação. Não tive livre-arbítrio. O livre-arbítrio aparece quando eu consigo aumentar um pouco este espaço potencial, e há um trigger e deixa lá a ação. Porque nós acabamos por ser não o que pensamos até certo ponto, não o que sentimos até certo ponto, porque há emoções que podemos conseguir modelar, mas aquilo que fazemos com isso. E esse espaço para o livre-arbítrio, que é pequeno, porque se quiseres que eu ponha aqui um bocado de neurociência, então, por exemplo, estados que sejam, como a maior parte de Portugal é um país que está no topo das prevalências e incidências de ansiedade a nível mundial,
Daí esta minha missão também, que é um bocado messiânica, talvez tenha a ver com esta educação cristã que tivemos inicial, de uma noção de um serviço, de um propósito, de uma coisa maior. Então há muita ativação da amígdala e sabemos que 80 milissegundos antes da ação a ordem já foi dada. O que é que isto, vamos falar, são sempre estatísticas, portanto seria uma média das pessoas, algumas será mais, outras menos, o que nos permite perceber que como é que conseguimos contrariar isto? Com uma modulação do córtex pré-frontal, ou seja, das nossas funções executivas, ou seja, do sistema racional do cérebro. Então, quanto mais racionais formos, mais o que nós conseguimos fazer é inibir o impulso da amígdala. Exatamente, conseguimos inibir a reação. Por isso é que a única forma de tu não seres manipulado é não... Porque ninguém te obriga a matar o Zezinho. Mas se eu te dizer, olha, o Zezinho fez mal à tua filha, tu matas o Zezinho. Porque houve uma emoção que foi uma raiva brutal e tu matas o Zezinho. Ou seja, ninguém te obriga. O que eu posso causar em ti é uma emoção que te vai fazer uma ação, vai-te fazer atuar uma ação e, consequentemente, foste manipulado. Por isso é que o povo diz, vou dormir sobre o assunto. Eu gosto de fazer. Há um estudo muito interessante, e agora lembraste-me desse estudo, que foram averiguar as decisões tomadas por juízes antes e depois do almoço. E aperceberam-se que as decisões tomadas antes do almoço eram muito mais agressivas para a pessoa que estava a ser condenada do que as decisões tomadas depois do almoço. Quer dizer, um advogado que saiba isto consegue tentar protelar a decisão para depois do almoço, porque sabe que a probabilidade do seu cliente ter uma sanção mais baixa é maior. Portanto, até a saciedade, não é? Altera a forma como nós vemos a realidade. Eu conheço pessoas que ficam impossíveis quando estão com fome, e que é só dar um bocadinho de comida e ficam logo... Isso é uma estratégia que aconselhamos a toda a gente, que é, se tiver de lidar com pessoas mais difíceis, faça-o depois do almoço, porque há a ativação, nós temos dois sistemas. Podemos pensar aqui no sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático não tem muito simpático, tem no sentido de que nos mantém vivos, mas que é programado para agressão, para fugir, para situações extremas, e o parasimpático, resumindo, terá que ver com funções mais de relaxamento. Então é exatamente isso que acontece quando nós terminamos uma refeição. Ficamos a giboiar. Os espanhóis fazem a cesta, então ficamos muito mais brandos, muito menos ativados, muito menos propensos para a agressão, por exemplo. E portanto, sempre que tiver de ter uma discussão com uma pessoa muito desagradável ou com uma pessoa difícil, faça-o depois do almoço, tenha a certeza que essa pessoa já se alimentou. E isso é de facto muitíssimo interessante, porque permite-nos pensar na multifatoriedade que existe de tudo aquilo que nos impacta. E quanto mais nós tivermos consciência de, ok, este pensamento que eu estou a ter é impactado por quê? E eu conseguir mapear isso, eu consigo perceber o quanto é que ele faz parte daquilo que eu considero que sou, ou o quanto é que tem que ver com o estado meu alterado. O que me leva a fazer-te mais uma pergunta que eu não pensava fazer neste podcast todo, porque é bastante profunda também, que é: como é que tu vês, tu que já passaste por várias fases, existiam várias fases diferentes tuas e tu a minhas, como é que tu vês a ideia da continuidade da identidade? É assim, se alguém me conhecesse há 10 anos, diria que eu era uma pessoa totalmente diferente daquilo que sou hoje. Mas a identidade existe só para mim. Eu tenho a minha identidade. As pessoas veem parte da minha identidade consoante o momento, o contexto e as características que eu quis mostrar àquela pessoa naquele momento. Portanto, a identidade como um todo é só minha e só eu é que me consigo ver como Gonçalo. Tu consegues construir uma narrativa daquilo que foi o Gonçalo. Como sabemos, há sempre vieses de memória que tentam, claro, manter essa coerência. E eu apercebo-me e cada vez mais me apercebo disso, que quando vou recuar e que tenho ideias de momentos e de experiências, apercebo-me que são ligeiramente, ou se não de todo, totalmente diferentes daquilo que eu tinha como certo, não é? Uhum. Porquê? Porque a nossa memória serve para, como estavas a dizer há pouco, para nos manter vivos. Portanto,
se é útil um tipo de percepção naquele momento, e se isso nos traz uma vantagem, nós guardamos-la dessa forma, que eventualmente poderá deixar de ser útil no futuro, e nós, se podemos usar essa mesma memória, alterá-la por forma a ser-nos útil no momento em que estamos a viver. Precisamente. Por isso é que há tanta gente que tem tanta dificuldade. Eu ia-te perguntar se achas que é possível as pessoas mudarem, mas já me comprometi na resposta, já te ia influenciar. Que é por isso é que há tantas pessoas que têm dificuldade em mudar, porque mudar iria exigir que tu reformulasses o teu sistema de crenças. Ou seja, ele tinha que mudanças de paradigma. Ele tinha que desabar para ser criado um outro, e isso ia pôr em causa. Mas afinal, o que eu fiz até agora foi tudo mal feito. Não foi tudo. Foi a forma como eu vejo o mundo, isso não é um problema. Isso aí até é um objetivo. O meu objetivo é saber cada vez mais, saber que características diferentes, saber teorias diferentes. Eu não tomo nada como não excluo nada, não digo isto é completamente absurdo. Poderá acontecer desde que o tenha estudado previamente e chegue à conclusão que realmente isso não faz sentido para a forma como eu vejo o mundo, mas não tomo nada nem como garantido nem como excluído. E acho que é esta vontade de conhecer e de não tomar nada como certo que faz com que o mundo salte e que mude de paradigma. Se nós acreditássemos que a teoria da relatividade é algo imutável e que vai ser sempre assim, a ciência não avançava. Mas mais uma vez, a maior parte das pessoas querem segurança e saber isto é assim, dá-lhes muita segurança. Não, que eu sei que isto é assim. Dá-lhes uma falsa segurança. Falsíssima. É aí que vamos chegar, falsíssima. É a questão na matemática, e eu sempre adorei matemática porque era uma coisa que me ajudava a dar. Que me ajudava a estruturar um mundo caótico em que eu vivia, mas que entendo que, ok, matematicamente 1 mais 1 são 2, mas se tiveres trigémeos são 5. Então, houve um artigo que eu escrevi este ano para a Líder Magazine que se chama O Homem que Conhecia 1000 Palavras. E, resumidamente, aquilo que eu transmito é: o homem que conhecia 1001 palavras, ao contactar com o homem que conhecia 1000 palavras, não conseguia falar com ele acerca de mais uma palavra, um conceito, uma forma de acessar a realidade do que aquele que conhecia 1000. E o texto, esta crónica, o texto, termina o ensaio, termina dizendo que conhecemos 1002. O que é que eu quero dizer com isto? Que tantas quantas mais palavras, conceitos, capacidade de formularmos uma compreensão do mundo, de agregar, de não nos limitarmos à crença que já tínhamos, de construir sobre aquilo que já tínhamos sem medo de remodelar os alicerces tivermos, vai nos permitir ser sensíveis a mais uma parte da realidade que anteriormente não éramos. Isso, muitas vezes, há uma pecinha que se junta, que pode ser a palavra 1003, que põe em questão a palavra 877. E isso a mim custa-me muito, porque afinal, mas a palavra 877 foi o meu tio, foi o meu pai, foi a minha avó que me deu. Não, são sacrossantas, não posso. Ir lá agora desconstruir isto, só vou sentir culpa, vou-me sentir um indigno, um ingrato. Então deram-me isto e eu agora não estou disposto a tirar isto do meu Jenga, desta construção que nós vamos fazendo, que é um Jenga autêntico, uma torre de Pisa. E essa tua capacidade de estares aberto a adicionar cada vez mais à tua percepção é uma posição que traduz, em grande parte, o motivo porque eu te convidei, que é por seres uma das pessoas mais racionais e mais seguras a pensar, pelo menos, que eu conheço. E ia-te perguntar, o que é que te move? Eu acho que é curiosidade. Epistemofilia. Eu desde pequenino, sempre tive muita curiosidade de saber como é que as coisas funcionam. Eu tive uma grande dificuldade em escolher a área de formação, a área primeiro no nono ano e depois na faculdade, a área para a qual eu queria ir, porque eu sempre quis ser tudo. Quando era pequenino queria ser faroleiro, depois quis ser veterinário, quis ser biólogo, quis ser médico, finalmente fui para a medicina e comecei por querer ser pediatra, entrei em medicina interna. Nunca te imaginaria como pediatra, mas agora vejo que tens um jeito enorme para os teus filhos, então... Tenho 12 sobrinhas. Okay. Não, já tenho 13 sobrinhas e 2 filhas, que somos 15 meninas. São 15 meninas. São cortes transversais e o que tu mostras. Eu sempre te conheci como um gajo
muito duro, assertivo, pragmático, e isso não seria tão compatível com a minha ideia de imaginar-te como pediatra, mas quando te vejo com as tuas filhas já Não, eu faz continuo a sentido. fazer cirurgia em crianças e é uma área que eu gosto muito, não só da parte técnica, porque é completamente diferente da cirurgia de adultos, mas também da forma como eh, lido com as crianças, se bem que agora estou a passar assim uma fase em que me tento distanciar, porque ainda por cima tratando da área que eu trato, que é com cancro, não é? Já fui fazendo vários lutos pessoais e isso tornou-me um bocadinho mais duro, comigo mesmo e não me abrir tanto, porque tenho sempre algum grau de medo de me relacionar e é sempre mais duro com as crianças, relacionar-me com a criança e depois ter uma desilusão e ter que passar por mais um luto. Hum, uma coisa que eu costumo dizer é que, ainda por cima na minha área, não é? Que eu trabalho essencialmente no IPO, portanto, cirurgia torácico-oncológica, eu vou tendo pessoas com as quais eu me relaciono e algumas delas que acabam por não vencer a batalha, não é? Uhum, Se eu me conectar com essa pessoa, uhum. vou ter que passar pelo processo de O luto. luto é o preço da conexão, Exatamente. mas, e mais vale fazer um luto do que não nos termos conectado. Acho que sim, e o meu objetivo é ser essa pessoa, mas às vezes torna-se difícil, em especial com as crianças. E por acaso até tenho alguns pais que me dizem que é um bocado difícil chegar a mim, não de comunicar, porque do ponto de vista técnico e Uhum. científico eu dou sempre todas as informações que a pessoa precisa, mas que é difícil tentar perceber o que é que eu estou a pensar naquele momento, naquela consulta, porque eu me fecho agora. Antes não era assim, mas acho que agora tenho tido cada vez mais essa faceta, que é fechar-me um pouco, porque tenho passado, ou passei já por algumas situações que me levaram a que neste momento me fecho um bocado, mas é algo que eu tento lutar contra. É algo que eu tento lutar contra e que eu acho que cada vez mais vou ter que trabalhar em mim, que é o facto de, por ter tido uma perda, não significar que não possa relacionar com a pessoa seguinte. Uhum. Muito pelo contrário, pode ser até mais uma motivação para fazer com que pelo menos aquele bocado seja mais agradável para a pessoa que me está a contactar, não é? Quando aceitamos que a vida é assim, fazemos-lo. Quando aceitamos que a única constância que temos na vida é a mudança e que há muitas coisas que vamos perder, percebemos que eu pelo menos, a partir do momento em que tenho essa aceitação, tudo para mim se torna mais fácil, porque já dou isso como um dado adquirido. Então, para mim, a mestria da vida acaba por ser pensar que há muitas coisas que eu vou perder. Todos os dias eu tenho que fazer o luto do dia de hoje, é menos um dia que vou viver. E a mestria será criar coisas no futuro que compensem aquelas que eu perco no presente, porque não existe passado. E criar no presente o que eu perco no presente, porque só existe sempre o dia de hoje. Então, ia-te ia-te perguntar, acho que é uma pergunta obrigatória, que é: tu fizeste a tua especialidade num serviço que é um serviço conhecidíssimo, conceituadíssimo, os- podemos quase os Navy SEALs da cirurgia Cardiotorácica. cardiotorácica, em que me relataste histórias em que me disseste que adormecer numa reunião de serviço era normal, não tinham a acordar porque fazia parte do ritmo de trabalho, em que me lembro de há muitos anos atrás me dizeres que em tua casa só tinhas uma cama e uma televisão, uma coisa assim, ou mesmo um colchão e Um colchão. um colchão e Mas uma isso foi quando voltei de lá. Eh, eu trabalhei num serviço, que era o serviço do professor Manuel Antunes, ele já se reformou, que eu tive que o descrever duas vezes no Mostrem, que é uma mostra das diferentes Uhum. especialidades e dos diferentes serviços para os alunos de medicina que vão escolher a especialidade. E a primeira vez que eu fui falar no Mostrem, eu estava apaixonado pelo serviço, ainda estava a começar e falei maravilhas, porque aquilo realmente era um serviço extremamente organizado, em que as coisas corriam bem, em que tudo estava pensado, que extremamente produtivo, e que uma pessoa tem acesso a um conjunto de técnicas e de experiências que é difícil ter com a mesma intensidade noutro sítio.
Mas depois de uns anos uma pessoa vai se desencantando, não de tudo, mas de algumas coisas, e eu descrevi-o no Mostra, em que comecei, aliás, a minha apresentação a dizer que não sei se vocês conhecem o Asterix. O Asterix vive numa aldeia gaulesa que resiste ao domínio romano como o último reduto gaulês contra a invasão romana na Gália. E o serviço do professor Manuel Antunes é o último reduto do salazarismo em Portugal, porque era um serviço de uma pessoa que era extremamente autoritária, tecnicamente brilhante, intelectualmente brilhante, dava sempre o exemplo. Portanto, ele era, se fosse preciso, o primeiro a chegar e o último a sair. Quando alguma coisa corria mal, dava sempre a cara. Eu passei noites em que ele dormia no serviço, em que eu já estava exausto, ele ainda estava a olhar para o monitor e a mungir os drenos para que as coisas corressem bem, dava ao litro. Mas era um serviço extremamente autoritário e em que as coisas tinham que funcionar daquela forma, e se não funcionassem havia um conflito, e esse conflito geralmente quebrava pela parte mais fraca, que eram todos os outros que não o diretor, Isso não é? que tu disseste, dar litro, para mim é interessante, porque a vida toda o meu pai me disse: tu tens de dar o litro, tens de dar o litro. E eu há umas semanas atrás disse: meu, completamente errado este estilo pedagógico. Tu não tens que dar o litro, tu podes dar, pá, dá meio litro e fica com outro meio para não morreres desidratado. E então isto este tipo de educação é meio caminho andado para um burnout. Sim, e Tu, eu acho que tive quase. Nós entrávamos todos os dias às 7h30 da manhã, e o nosso horário fixo era até às 6h30 da tarde. Aliás, quando eu fui para lá, ainda era mais tarde. Depois foi reduzido, e depois fazíamos 36 horas, pelo menos uma vez, se não duas vezes por semana seguidas. Ou seja, entrávamos num dia às 7h30 da manhã e saíamos no dia seguinte, ao fim do dia. Se acontecesse alguma coisa, tínhamos que estar lá. Às vezes eu lembro-me do professor estar a olhar para o monitor e dizer: pronto, olha, quem é que está de serviço? Está tal e tal. Ok, então vocês os dois podem ir para casa. E ficávamos lá todos a olhar para o monitor até à meia-noite, se fosse necessário. Acho que houve momentos em que foi muito duro. Às vezes tinha que passar lá o fim de semana todo. Entrava sábado de manhã, saía segunda-feira à noite. Foi extremamente cansativo, mas deu-me também ferramentas para crescer como cirurgião. e a nível de prevenção de burnout, tu que estiveste em algo tão extremo, o que é que tu aconselharias às pessoas? Ferramentas para gestão de stress Eu acho que e prevenção de burnout. agora é difícil, que no contexto atual, acho que é muito difícil passar-se por um internato tão intenso como o internato que eu passei, muito sinceramente. Nós estamos a falar de mais de 90 horas por semana, todas as semanas, em que tinha que estar. Eu lembro de uma vez estar cá no Porto, receber um telefonema, porque eu vinha praticamente todas as semanas ao Porto. Eu almoçava à segunda-feira, jantava à segunda-feira, quase sempre que podia, jantava com os meus pais. Aliás, eu no meu primeiro ano decidi fazer o internato em Coimbra, mas viver no Porto, e vinha praticamente todos os dias, até que um dia adormeci ao volante, e foi aí que eu decidi comprar uma casa em Coimbra, para não ter que ir e vir todos os dias. Mas fazia o esforço de vir pelo menos uma vez por semana para jantar com os meus pais. E muitas vezes, ao voltar, o cansaço era tal que eu chegava a fechar os olhos. Portanto, comecei a escolher os dias em que eu via que eram os dias em que eu estava mais descansado. E tinha colegas que dormiam em minha casa em Coimbra porque não tinham capacidade para voltar para a sua terra, Porto, Gaia, Lisboa, e não tinham sítio para dormir em Coimbra, e chegavam a dormir em minha casa para voltarem nessa altura. Eu acho que é muito difícil neste momento haver um serviço que tenha esta intensidade de internato. Eu costumava dizer que nós passávamos lá tantas horas que, quando saí, parecia que tinha o síndrome de Estocolmo. Eu desculpava todos os defeitos e vangloriava todas as virtudes do serviço. Mas com o tempo uma pessoa começa-se a perceber que há coisas que não deveriam ter sido assim, não é? É lógico que, como tudo, tem coisas boas, mas Como diz o Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha, é preciso fazer um zoom out. E tu, agora trabalhando no IPO, eu sei que, enquanto diretor de serviço, és muito menos um chefe e muito mais um líder. E
mas lidas necessariamente com vida e morte diariamente. Então, se quisermos pôr os problemas numa escala de 1 a 10 e pensarmos que 1, 2, 3, 4 são coisas que acontecem na vida, e 5 e 6 são desafios, 6 e 7 são problemas, 8 e 9 e 10 podem ser tragédias, como crianças bombardeadas em Gaza. O que é que, para ti, e eu faço esta pergunta porque tu me disseste que a tua mulher, a Mariana, fica admirada com a paciência que tens para as tuas filhas, porque elas riscam qualquer coisa, riscam uma parede e tu, pá, isto não é um problema. Depois de ter vindo do IPO, em que assistia a um período de consulta, por exemplo, em que um doente teve uma recidiva, ou que um doente foi feito um primeiro diagnóstico, quer dizer, chegas a casa e vejo a Guadalupe a riscar com um lápis de cera o chão, isso para mim deixa de ser um problema, não é? Eu acho que o facto de ser exposto a tragédias reais diariamente e a momentos de extremo stress, porque a cirurgia cardiotorácica é particularmente estressante, porque lida com momentos que podem descambar a qualquer momento, e a qualquer momento uma cirurgia que podia ser um voo de avião em que sobes, fazes toda a viagem e desces praticamente em piloto automático, às vezes por um pequeno momento pode transformar-se numa explosão de emoções, em que tu estás ali a tentar que aquela pessoa não perca a vida, e já passei por várias situações assim. Aliás, eu tenho uma situação durante o meu internato que eu não sei se já te contei esta. Um dia eu sou chamado, estava no 2º ano, portanto estava no início, era um menino, sabia operar muito pouco, e chamam-me para ir ver um doente à sala de emergência, e o nosso serviço era num edifício à parte. Nós ainda tínhamos que andar bastante para lá chegar, de tal forma que até tínhamos um carrinho elétrico que usavam para levar os sangues. Eu habitualmente ia a correr, e fui a correr, cheguei à emergência e tinha sido um jovem que tinha sido esmagado contra a parede por uma empilhadora. E tinha fratura de múltiplos arcos costais, tinha-lhe posto um dreno e tinha drenado 2 litros de sangue. E eu liguei para um dos chefes, disse: olha, aconteceu isto assim assim, vou levar o doente para o bloco, se ele instabilizar posso começar? E ele disse: não, espera por mim. Porquê? Porque a grande maioria das vezes o que acontecia era uma lesão do intercostal, aquilo ficava a babar e tinha esse tempo, então ele achava que eu devia esperar por ele para começar a cirurgia. E então fomos para o bloco, estava um cirurgião-geral, estava uma interna até mais velha que eu, que ficou do outro lado da mesa operatória, e eu à espera que chegasse o especialista e as pressões arteriais a descer, 90, 80, 70, e eu sempre com aquela coisa de não podes começar, mas a ver o miúdo, porque era um miúdo, era da minha idade, a ir-se, não é? E a certa altura disse: tenho que fazer alguma coisa, e até propus à interna, que era mais velha que eu, para começar. Ela disse que não, tinha uma ordem. Eu já não pus o bisturi na pele. Aliás, na altura até pedi ao cirurgião-geral, que era mais velho que eu, para pôr o bisturi na pele, e comecei a cirurgia e disse: pronto, acabou aqui o meu internato de cirurgia cardiotorácica em Coimbra. E quando abri era uma avulsão de uma veia pulmonar, e se não tivéssemos aberto naquele momento ele provavelmente teria morrido. E fiz compressão. E o meu chefe chegou, um dos meus chefes, não era o Manuel Antunes, era outro, chega assim à cabeceira da mesa e disse: doutor, se o doutor teve a coragem de começar, tenha a coragem de acabar. E até foi... Isso é algo que eu aprecio em ti, é que tens assim um lado de enfant terrível, irreverente. A questão é que era uma vida, não é? Eu sei, Era uma eu vida. estou a dizer isto a brincar, porque muitas vezes eu pergunto aos meus pacientes: se você estivesse na fila do pão e alguém lhe passasse à frente, o que é que você fazia? E muitos pacientes me dizem: eu não fazia nada. Ora, eu digo-lhes: não, tenho que dizer: olha, lamento, mas por favor, vá para o seu lugar. Agora, imagina que isto não é a fila do pão e é a possibilidade de te expressares, de fazeres aquilo que é correto, de seguires o teu propósito, de seres fiel a ti mesmo. O custo é muito superior a: vou demorar mais 3 minutos a comprar pão. E neste caso,
o que tu expressaste Eu ia ter que viver a minha vida toda com o facto de ter tomado uma decisão em que não ia abrir um doente, ia deixá-lo morrer porque tinha uma ordem superior que eu achava que era incorreta. E isso aconteceu várias vezes durante o meu internato e eu tentei-me manter sempre fiel aos meus princípios. Isso aí foi uma coisa, aliás, que foi me custou até muitas cirurgias, Somos dois. porque muitas vezes fui sancionado por tomar decisões que eu achava que eram as corretas e uma vez disse isso a um chefe, um dos chefes de serviço. Ele disse-me que mandou-me fazer um procedimento que eu achava que não estava correto e disse, olha, não vou fazer porque não concordo, já está cientificamente demonstrado que não há benefício, portanto não vou fazer. E ele respondeu-me, vais ter que fazer porque eu digo. Uhum. E eu disse, não vou fazer porque vai contra os meus princípios e as minhas crenças. Portanto, eu não vou fazer nada que vá contra aquilo que eu acredito. E ele disse, mas então um dia eu vou estar aqui para te avaliar. E eu disse, pronto, então nesse dia fará consoante a sua consciência lhe o ditar. E ele depois até veio mais tarde a tentar avaliar, já reformado, mas felizmente não foi em frente. Eu aprecio muito essa tua coragem, porque é algo que eu tenho muito claro para mim, que é, eu prefiro viver com a frustração que eu causo aos outros, sendo eu mesmo, expressando-me, sendo fiel a mim, do que com a frustração que os outros me iriam causar ao afastarem-me de mim e quererem me pôr num lugar onde eu não pertenço ou não caibo. O IPO claramente tem aqui uma grande influência em ti. Como é que se deu esta relação com o José Luís Peixoto e que deu origem à montanha? Não, isto tudo surgiu muito antes de eu conhecer o José Luís Peixoto. Eu estava a fazer um mestrado em Oncologia e tive uma cadeira de Psicologia e nessa cadeira de Psicologia houve uma professora, que era a doutora Eunice, que também nos ajudou neste processo, que me contou uma história de um doente do IPO e essa história marcou-me muito. Até posso contar a história. Era um homem que tinha dor, tinha um cancro do pulmão, tinha dor, foi várias vezes à urgência e nunca conseguiu explicar a dor que tinha, a intensidade da dor, subvalorizava quando tentava exprimir a intensidade de dor, usava sempre eufemismos e subvalorizava, até que um dia, já desesperado, vai para a ponte Dom Luís para se atirar da ponte. Quando se vai a atirar da ponte, recebe um telefonema, que é o filho, a dizer que gostava que ele fosse lá à casa jantar porque os netos queriam estar com ele. E ele aborta a missão, vai para a casa do filho, janta e depois de jantar estava à conversa com o filho e conta-lhe precisamente que momentos antes tinha estado na ponte de Dom Luís para se atirar porque está com uma dor insuportável e não aguenta mais viver. E o filho pega nele, leva-o ao IPO, explica a situação e ele é convenientemente medicado e a partir daí as coisas correm com mais naturalidade, com controle de dor e com melhor qualidade de vida e ele ainda viveu por algum tempo com qualidade de vida, que é muito importante. E eu, ao ouvir esta história, pensei que, quer dizer, há aqui um conjunto de idiosincrasias da própria pessoa, do contexto, da forma como os médicos interagem, da forma como o doente interagiu com o médico, que se for exposto, eventualmente uma pessoa que esteja na mesma situação, ao ler, ao identificar, vai poder usar essa experiência que lhe foi contada através de um livro para superar essa sua idiosincrasia. Então a minha ideia inicial até era 12 escritores, 12 ilustrações e 12 fotografias. Ainda chegamos, apresentei o projeto à Porta Editora, na altura a Porta Editora aceitou o projeto, ainda fizemos 4 entrevistas a doentes, com a Micaela Oven, com o Paulo Moraes, o Pedro Abrunhosa e a Maria José Núncio, só que entretanto veio a pandemia e ficou tudo em águas de bacalhau. Um dos escritores que eu queria que fizesse parte deste projeto era o José Luís Peixoto e o Walter Ugumem, e um dia eles estavam no Rivoli a fazer uma apresentação de um livro e eu fui lá e conheci-os e apresentei-lhes o projeto e eles disseram que queriam colaborar. Só que entretanto veio a pandemia, ficou tudo em águas de bacalhau e um dia o José Luís Peixoto liga-me a dizer, olha, que tal o projeto, etc. Então decidimos avançar, mas em vez de serem 12 escritores, ser só um escritor, em vez de serem 12 histórias, serem só 6 histórias. E então fizemos as 6 entrevistas com pessoas muito diferentes,
com patologias diferentes, idades diferentes, formas de encarar a doença diferentes, porque cada experiência, uma pessoa pode ter um tumor com uma taxa de mortalidade muito baixa e que leva a que haja uma perda mínima de qualidade de vida, mas que a pessoa interioriza como algo extremamente agressivo para ela e ter uma experiência aterradora, muito mais aterradora, de outra pessoa que tem um cancro muito mais agressivo, que é muito mais deletério das suas funções e que encara a doença de uma forma muito mais jovial. Portanto, cada experiência da pessoa com a doença é totalmente diferente. E nós tentamos arranjar pessoas com experiências diferentes e depois, mais tarde, o José Luís Peixoto resolveu transformar tudo isto num romance, entrelaçar as histórias e saiu A Montanha, que eu acho que é um livro brilhante, acho que é um exercício de humanismo. Ele pegou numa ideia que era assim uma ideia um bocado raw e transformou-a num livro que eu acho que está brilhante e acho que é um gerador de emoções e que faz com que nós consigamos perceber que há muitas formas de ver a doença. Sim, e pensar perante a finitude da vida, o que é que isso pode agregar para eu conseguir viver também de uma outra forma. Gostava de dar aqui acho que posso dar-te aqui um insight interessante, que é, pá, eu lido muito com o abismo do sofrimento psíquico humano e muitas vezes, imensas vezes, os meus pacientes dizem-me, até eu ter conhecido, os psiquiatras que tive não tiveram contacto ocular comigo, ficaram a carregar no computador, despacharam-me em 15 minutos. E isso tem muito que ver com a dificuldade de metabolizar o sofrimento que vem dos outros e de te manteres na mesma disponível. Se quiseres pensar num músculo, é exposto a stress, fica hipertrofiado, fica adaptado. Então, se pensares nisso como um cabedal, neste caso emocional, de teres as costas largas, acho que tu no IPO, se quiseres pensar um pouco em mim enquanto psiquiatra, tens duas hipóteses, ou tens várias sempre, mas aqui é diametralmente opostas. Ou fazes esse detachment que os meus pacientes tantas vezes relatam do psiquiatra que está atrás da... Eu consulto as pessoas a maior parte das vezes de sofá para sofá, não é uma mesa no meio. Os psiquiatras que estão atrás de uma... e sem bata, que estão atrás de uma mesa e com bata e olhar para o computador e despacham em 15 minutos, que fogo, vem aí sofrimento, já levei com tanto que é demasiado. Ou então desenvolves essas costas largas que faz com que tenhas que... Um amigo meu no outro dia disse-me, pá, tu és muito forte, e eu disse, opá, forte o suficiente para ser sensível. Essa é que é a questão. Então agora, isso só food for thought. Agora gostava de fazer assim 4 perguntas para terminarmos. Ficava aqui a falar contigo mais 3 horas, mas... Então, quem não se perde não se encontra, é uma frase tua. Quando é que sentiste que estiveste perdido e o que é que encontraste? Olha, acho que um dos momentos em que eu me senti mais perdido foi quando morreu o meu pai. Eu estava num festival, estava no Crato, não era o festival do Crato, era o Waking Life. Fui tomar o pequeno almoço, ou seja, tinha acordado depois da noite de festa, não é? Fui tomar o pequeno almoço ao Crato e estava sem bateria. Quando ligo o telefone, tinha 20 e tal mensagens da minha mãe. E só tive tempo de ir à tenda, pegar em meia dúzia de coisas, meter-me no carro e por acaso vim o caminho todo a pensar o que é que eu gostava de dizer ao meu pai. Eu e o meu pai tivemos sempre uma relação de amor-ódio, mais amor do que ódio, mas tínhamos sempre aquele conflito geracional, exatamente por eu ser uma pessoa um bocado irreverente. E uma das coisas que me marcou foi eu nunca ter sido capaz de lhe dar um abraço. E fui o caminho todo a pensar que agora nunca vou poder dar um abraço ao meu pai. E fui o caminho todo a pensar nisso e a pensar o que é que eu gostava de lhe dizer. E quando cheguei ao Porto, sentei-me, a primeira coisa que fiz foi sentar-me numa mesa e escrever-lhe um texto que pouco tempo depois um dos meus irmãos liga-me e diz: olha, gostávamos que fosses tu a falar
no funeral, e eu disse: "Opá, por acaso já tenho o texto feito e já sei o que é que quero dizer, porque vim o caminho todo a pensar nisso." E o meu pai sempre foi um bocado a constância. O meu pai era uma pessoa eh, com muitos atributos, extremamente trabalhador, com 6 filhos, portanto, que muitas vezes abdicou de muita coisa para que os filhos pudessem ter a vida que ele achava que eles mereciam. E eu vinha muitas vezes ao Porto, vinha quase todas as semanas ao Porto jantar com os meus pais, e conversava sempre com o meu pai, tínhamos sempre uma conversa, e assistia todo o processo, porque ele passou por vários cancros, depois fez radioterapia, perdeu. Um dos cancros foi cancro da língua, perdeu vários dentes por causa da radioterapia, depois teve dificuldade em comer. Eu até costumava dizer que perdeu, da mesma forma que perdeu a capacidade de comer e o gosto da comida, acabou por também perder um pouco o gosto pela vida. E houve uma coisa que me marcou especialmente, mais do que uma, mas em todo este processo, que foi, eu, no dia em que eu decidi ir para o festival, em que eu ia para o festival, eu fui a despedir-me dele, e ele disse-me: "Onde é que tu vais?" "Vou a um festival 3 dias." Ele disse: "Então não me vais ver morrer?" E eu, na brincadeira, disse: "Se for nestes próximos 3 dias, não, que vou estar longe." E ele era tão teimoso que decidiu cumprir. Bem, mais do que tudo isso, eu acho que isso mostra muito a tua coragem, porque Eu não estava à espera, foi não em foi- relação a isso, não em relação a isso, não em relação a isso. Que é, se eu tocar aqui não me dói, mas se eu tiver aqui uma ferida, eu toco e dói-me. E eu não sabia que tinha sido a causa de morte do teu pai. Não, Eh, não foi de cancro, acabou por ser. Sim, mas tendo passado por tudo isso, Passou por esse processo tendo todo. tu visto tudo isso e tendo tu a conexão que tinhas, e mesmo assim teres, lá está, esse cabedal emocional para te conectares na mesma, faz-me admirar-te ainda mais. 2 últimas perguntas. Que montanha é que ainda tens para subir enquanto homem e como médico? Enquanto homem, a minha grande montanha vai ser a construção de uma família. Acho que o meu maior desafio enquanto ser humano até hoje tem sido a educação das minhas filhas, e Com conseguir, abraços. com abraços, se muito, Uhum. por acaso é algo que eu tento fazer frequentemente, é abraçar as minhas filhas e dar-lhes beijinhos. Hum, Acho que essa é a minha principal missão, porque estou a formar seres humanos, e eu quero que elas sejam os melhores seres humanos do mundo. Não me interessa que seja uma boa médica, um bom engenheiro, quero que seja um bom ser humano, uma boa pessoa. E isso fez-me querer ser melhor, porque acho que uma das formas de educarmos é pelo exemplo. É a única, praticamente. É a melhor, pá, é o que funciona. É mesmo porque nós somos seres visuais, é o que nós vemos, não é o que ouvimos. Aquela história do faz o que eu te digo, não faças papapá, não funciona. É mesmo pelo exemplo, é lead by example. Última pergunta: o que é para ti uma mente segura? O que é para mim uma mente segura? É, para mim, uma mente segura é uma mente que é capaz de desconstruir as suas idiosincrasias, que é capaz de se distanciar de alguns momentos e problemas, por forma a aprender com eles e tomar a melhor decisão numa próxima oportunidade, ou mesmo nessa. Pá, magnífico, magnífico. Acho que esta resposta traduz imenso aquilo em que eu também acredito e muito daquilo que tu és. E pá, uma vénia aqui para ti por não parares de desafiar o status quo. Status quo. Obrigado. Estamos juntos. Momento do leme de hoje. Antes de fecharmos este episódio, quero deixar algo muito especial para mim. Durante muito tempo, acreditei que podia impactar vidas através da palavra. Através do podcast, através do curso Mentes Seguras, através do conteúdo que chega a milhares de pessoas ao mesmo tempo. E continuo a acreditar nisso, porque Portugal precisa, mas mais do que nunca, de falar de saúde mental com verdade, com ciência, com coragem, com alma e com consciência. Mas houve um momento,
em que percebi algo ainda mais profundo. O impacto coletivo nunca pode substituir o cuidado individual. Em saúde mental, o one-on-one não é um luxo, é uma âncora. E foi nesse momento que decidi, sem reservas, abraçar a 100% o meu projeto no Leme Center, como forma mais pura de viver o meu propósito. Agarrei o leme do meu destino e escolhi conscientemente o jogo que quero jogar na vida. O jogo de devolver o leme da saúde mental e da própria vida às pessoas. O jogo de acolher quem chega em dor, em silêncio ou em dúvida. O jogo de cuidar consciência, estrutura, presença e humanidade. Hoje fazemos isso no Porto, fazemos isso online, para todo o país e para quem está fora, e muito em breve também em Lisboa. E agora quero dizer-lhe algo que eu próprio já tive de repetir muitas vezes a mim mesmo e que talvez hoje também seja útil para si. Eu prefiro ter a coragem para acreditar que vou conseguir algo e lidar com a potencial desilusão ou decepção de não conseguir, do que de não ter a coragem e autossabotar-me, acreditando previamente que não vou ser capaz de o conseguir como mecanismo de defesa que não me serve. Porque a vida não é um conto de fadas, é um conto de falhas. Então, se aprendermos a amar a falha, percebemos que errar não é o contrário de acertar. É um passo necessário para que tal possa acontecer. E com o erro, afinamos a nossa mira e tentamos novamente. Porque o caminho B não é desistir do caminho A. É só uma nova forma de lá chegar. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Não por falharem, mas por nunca tentarem de verdade. No Leme Center não prometemos vidas perfeitas. Prometemos algo muito mais humano. Acolhimento, consciência, com afetos, com propósito, com alma, para devolver a cada um clareza, estrutura, consciência e um lugar seguro para quem está disposto a assumir a responsabilidade para agarrar o leme da sua própria vida. Se sente que chegou o momento de cuidar da sua mente com o cuidado que ela merece, então talvez este seja também o seu momento de pegar no seu próprio leme. Porque ninguém pode viver a sua vida por si, mas ninguém precisa de a atravessar sozinho. E é por isso que estamos aqui. Conte connosco.